Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do Instituto Maranhão, do programa Novos Caminhos. Eu sou o professor Robson, estamos aí ministrando a disciplina de Game Design, estamos aí no tópico projeto de jogos, e essa é a nossa segunda aula, né? Por isso que é parte 2, do projeto de jogos. Essa parte nós iremos trabalhar com praticamente o nosso produto final do Game Design, né? Que é o GDD, que é o nosso projeto, né? A gente fala Game Design Document, ou seja, documento de Game Design. Então, pessoal, as pessoas que começam a estudar a criação de jogos têm uma preocupação em aprender como que se faz um documento de Game Design. Muitos têm a impressão de que esse documento é a chave para o sucesso de um projeto de jogo. Um documento de Game Design pode mesmo ajudar muito a organizar os projetos, mas ele não garante nada. Para entender por quê, precisamos saber o que é esse documento e qual o seu uso. Anteriormente, nós estudamos a mecânica e a narrativa dos jogos digitais. Se eu quero criar um jogo, vou ter que definir esses componentes. Então, pessoal, não adianta eu trabalhar, fazer um documento, e se eu não sei o que é uma mecânica de jogo, o que é uma narrativa, como a gente pode definir isso, né, o que eu tenho que separar dentro de uma mecânica, né? Então a gente já viu que são os procedimentos e as regras. Então, na hora que eu vou fazer esse documento, eu tenho que dividir esse processo. Se eu estiver sozinho, posso deixar, ou melhor, trabalhando sozinho, né? Posso deixar tudo na minha cabeça. No entanto, confiar assim na memória pode ser muito arriscado. Por exemplo, eu posso começar a esquecer partes importantes e o projeto pode começar a demorar mais. Então seria melhor anotar tudo. Isso se estiver desenvolvendo o jogo. Com outras pessoas eu não tenho escolha. Então se eu estiver sozinho, eu posso, né? Vai dar problema? Vai. Mas eu não sou obrigado a fazer. Agora, se eu estiver com outras pessoas, trabalhando com outras pessoas, eu tenho que documentar o meu projeto, né? Então, nós não temos essa escolha. É preciso descrever as decisões sobre o jogo, para que todos possam segui-las. Pois bem, essas anotações sobre mecânicas, narrativa, entre outros, formam o conteúdo do documento do Game Design. Os seus dois usos principais são, então é assim, servir, né, como memória ou referência para o projeto de jogo, para guardar todas as nossas decisões, as necessidades do jogo, tá? E ajudar na comunicação entre os desenvolvedores, né? Então, assim, a comunicação da equipe, né, vai estar tudo documentado, então fica mais fácil. No caso de jogos mais complexos, o documento do Game Design pode se transformar em vários documentos separados. Por exemplo, pode existir um documento só para a narrativa, descrevendo e detalhadamente os personagens, cenários e roteiro. Também pode existir um outro documento apenas para indicar as referências para os artistas visuais do projeto. Assim, as imagens que cada um deles produz podem se manter consistente. Da mesma forma, podem haver documentos técnicos para a equipe de programação. Muitos desenvolvedores de jogos, no começo do projeto, também criam uma versão resumida do seu GDD.
né? Então, no início, a gente faz um resumo do GDD. Esse resumo ele é usado quando estão fazendo propostas comerciais, buscando financiamento para o projeto, e também pode ser usado na divulgação do jogo durante o seu desenvolvimento. O mais importante é lembrar que os objetivos de um GDD são a memória, né, de todo os nossos controles, decisões, técnicas e assim por diante, e a comunicação. Isso significa se precisa ser atualizado e lido pela equipe, né, nós temos aí esse documento, né, para eles poderem consultar. Um documento criado na fase da concepção do projeto e que não acompanha as mudanças do jogo pode ser interessante por motivos históricos, mas não vai ser útil para o projeto. As pessoas não vão confiar em um documento com informações velhas e desatualizadas. Da mesma forma, um documento do game design atualizado, mas que é difícil, né? Ele é atualizado, mas é difícil de ter um acesso, não vai ser muito útil também. Por exemplo, imagine um projeto em que o principal game design mantém o documento atualizado. Ele não deixa o texto online, por questões de segurança. Toda semana, uma nova versão do documento é impressa, mas fica apenas na mesa dele. Além de ser um desperdício de papel, os outros membros do projeto precisam ir até a mesa quando querem consultar alguma informação. Com o tempo, elas passam a fazer suas próprias anotações, né? Ou a perguntar para os outros colegas. Em vez disso, assim o trabalho de manter o documento atualizado é um desperdício. Então, assim, além de ele ser atualizado, ele tem que ser compartilhado, tem que ser de fácil acesso. Pensando nas necessidades de facilidade de atualizações e de leitura, podemos encontrar diferentes soluções para o documento do game design. No caso de equipes pequenas, trabalhando em um só local, um quadro branco com anotações das principais características do jogo pode ser suficiente. Ele cria um espaço para guardar as ideias importantes e fácil de compartilhar e de atualizar. Uma alternativa é o uso de sistemas de compartilhamento de arquivos em rede. Nesse caso, um ou mais arquivos são usados para guardar as definições do jogo, preferências e outras informações. O importante nesse caso é definir quem pode fazer a alteração em cada um dos arquivos. Também é muito útil usar um sistema que guarda um histórico de mudanças. Assim, é possível recuperar uma versão mais antiga do documento. Algumas equipes utilizam sistemas, por exemplo, um wiki, né, para os seus documentos de game design. A vantagem é que esses sistemas geralmente são feitos para o uso colaborativo. Assim, o controle de alterações e o histórico já fazem parte deles. Por outro lado, o wiki segue um formato mais disperso do que um documento de texto tradicional. Assim, pode ser mais difícil encontrar uma informação se não houve um planejamento de sua estrutura. Por esse mesmo motivo, algumas pessoas simplesmente não conseguem trabalhar bem em equipes. Em todos esses casos de afirmações compartilhadas, a segurança também é algo a ser considerado. Em alguns projetos pode haver informações sigilosas. Além disso, ninguém quer ter o seu documento de game design apagado ou modificado por invasores. Por fim, existe a questão de como organizar um game design. Procurando na internet, encontramos vários modelos
e formatos, mais importante do que tentar seguir um padrão. É preciso pensar sempre na utilidade do documento para ajudar. Segue um exemplo, né, que vocês estão vendo aí da estrutura do documento do Game Design, né? Então nós temos aí essa estrutura, nome do jogo e resumo, informações de mercado, tecnologias, mecânicas, narrativa e um exemplo se a gente tiver um jogo educativo. Então a gente vai dar uma passada aí e explicar cada um deles. Podemos começar, né, com o nome do jogo e o resumo dele. Nesse resumo de um parágrafo, é preciso destacar o que você acha mais importante no jogo, o que tem mais de especial. Além disso, geralmente são colocados os objetivos do jogo. Você pode incluir um capítulo de informações de mercado para o jogo. Por exemplo, quem você espera que vai jogar o jogo? Crianças, adolescentes, adultos. Ele deve atrair igualmente homens e mulheres. Outras informações desse capítulo são a tecnologia. E isso inclui a plataforma, ou seja, se um jogo é para celulares, tablets, computadores ou videogames. Também inclui o Game Engine, né, que são os motores de jogos, que a gente já viu aí na aula passada, e a linguagem de programação que serão usados. Outro capítulo importante nos documentos de Game Design é o de mecânica. Aqui você vai explicar como o jogo funciona, as suas regras e procedimentos, incluindo os controles usados pelo jogador. Também é comum em explicar as telas que são mostradas para o jogador e os seus elementos de interface. Se o jogo utiliza elementos de narrativa, um capítulo pode ser dedicado a eles. Descreva os personagens, cenários e enredo. É comum explicar neste capítulo como a narrativa se relaciona com as mecânicas dos jogos. Dependendo dos detalhes do seu jogo, você pode incluir outros capítulos no seu documento de Game Design. Por exemplo, se estiver fazendo um jogo educativo, pode ter um capítulo para explicar como o jogo será usado em sala de aula. Conforme o projeto do jogo avança, o GDD também vai evoluindo. Por exemplo, inicialmente você pode ter algumas fotos de um esboço de tela de título do jogo, né, que depois são substituídos por capturas de tela do jogo desenvolvido. Da mesma forma, mudanças na mecânica ou narrativa vão sendo atualizadas no texto. É recomendável que o GDD tenha somente as informações atuais. Isso facilita a busca por informações e evita confusões. Se quiser manter um histórico de evolução do projeto, você pode ir arquivando versões anteriores ou manter o memorial e projeto separado. Então, pessoal, essa é a nossa segunda parte aí. Nós começamos a falar de GDD. Tá? Eu vou trocar aqui, pessoal, ó, é mecânica de jogos, tá? E tá como resumo, mas eu vou disponibilizar na plataforma o material correto, tá? Então, até a próxima e obrigado. Tchau, tchau.